No vídeo de hoje eu quero falar sobre as small caps americanas que estão batendo novas máximas e geralmente isso costuma antecipar alta de ativos de risco. E olha só, o Bitcoin é considerado um ativo de risco pela maior parte do mercado financeiro. Quer a gente goste ou não, o mercado financeiro ainda tem essa percepção do Bitcoin como um ativo volátil e de risco. E toda vez que isso acontece, no caso as small caps americanas batendo novas máximas, o Bitcoin costuma seguir para cima. Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você gosta do conteúdo do canal, já deixa o like, clique no sininho, inscreva-se no canal e considere fazer parte da área de membros, apoiando financeiramente o canal, famoso elogio sincero, e também conseguindo acesso aí a todo o conteúdo exclusivo da área de membros. Para você se situar, então, o preço do Bitcoin é 87,5 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo. Não aconteceu muita coisa aí desde que o preço subiu ali para a faixa dos 88 mil dólares. Ele testou ali a faixa dos 90 mil dólares, mas novamente corrigiu. E é muito interessante aí como o mercado vem corrigindo sempre que ele passa um pouco dos 90 mil dólares. Aconteceu de novo, estamos em 87 mil dólares no dia de hoje, com 1,1% de queda em dólar. Em reais, então, 483 mil reais o preço do Bitcoin, com 2,28% de queda no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Então vamos voltar aqui para o post do Felipe De Martini, onde ele fala sobre a alta das small caps americanas. E é interessante porque quando a gente tem um cenário de risk on, ou seja, de maior propensão a risco no mercado financeiro, a gente vê ativos como o Bitcoin se valorizando. E observem aqui que quando as small caps batiam novas máximas, o preço do Bitcoin ia para cima. E aconteceu novamente agora, então vamos dar uma olhada aí, né? Vamos ficar de olho também no preço do Bitcoin. O disclaimer que a gente sempre faz é que isso não é uma dica de investimentos. Vamos dar uma olhada aqui no primeiro ponto, o que são essas small caps e o que elas estão sinalizando, né? Small caps americanas, quando elas fazem uma nova máxima, o mercado está dizendo que o capital sai de ativos defensivos e aceita mais risco, precifica a liquidez futura, não presente, e acontece uma antecipação de afrouxamento monetário, mesmo que informal. Small caps não lideram no topo, elas lideram na transição de regime, e é um termômetro de apetite por risco, não de euforia. Por que elas costumam antecipar o Bitcoin e não o contrário? Historicamente, a gente tem essa sequência de liquidez começar a circular, small caps sobem, né, com menor liquidez e maior beta, a equity, né, o mercado financeiro, o mercado de ações começa a ficar mais risk on, ou seja, mais propenso a se expor ao risco, se espalha. E o Bitcoin reage com uma certa defasagem, só depois vem varejo mais a narrativa. Então o Bitcoin ele acaba não liderando esse início, mas geralmente amplifica o movimento depois. E por isso o gráfico faz sentido, né? Small caps, Bitcoin, não Bitcoin, small caps, né? Então as small caps geralmente costumam se valorizar antes de antecipar esse movimento. Bom, o que isso não significa? É sempre importante mencionar isso, até às vezes a gente vê nos comentários, né? Bom, então tal coisa aconteceu, necessariamente o preço vai começar a subir e por aí vai, né? Mas não significa que necessariamente o preço vai começar a subir agora, né? Não significa alta linear, sem correções, topo infinito e ciclo garantido. Correções podem e vão acontecer dentro do regime de risk on, mas muda algo essencial. A correção vira oportunidade e não mudança de regime. E quando juntamos small caps em novas máximas, liquidez silenciosa do Fed, baleias comprando, ETFs captando, varejo fora e Bitcoin em quantias baixos, é o quadro clássico de risco macro caindo e assimetria subindo. E geralmente é o início e meio de ciclo e não o final. E a leitura então que small caps subindo, geralmente o mercado está aceitando mais risco e Bitcoin barato igual a risco assimétrico. A combinação dos dois nunca foi bearish estruturalmente, né? Então não é hora do pânico, muito provavelmente, também não é hora da euforia, é hora do posicionamento e grandes players aí estão fazendo exatamente isso, estão se posicionando nesse cenário de uma certa assimetria do Bitcoin. E também tudo a ver com isso, então temos a segunda notícia aqui, que é sobre a maior gestora de ativos do mundo, que acabou de colocar Bitcoin ao lado da Mag 7, como um dos 3 principais temas de investimento de 2025. Então, não foi um influencer, não foi uma empresa pequena, foi a BlackRock, a maior gestora de investimentos do mundo. Então, muito interessante aqui esse movimento, lembrando que eles com o IBIT aí, né, o ETF de Bitcoin, eles tiveram um sucesso gigantesco, mesmo com o preço do Bitcoin corrigindo. O preço do Bitcoin no anual foi ruim e mesmo
mesmo assim, o ETF de Bitcoin da BlackRock teve muito sucesso. Para vocês terem uma ideia, aqui no anual, menos 6,27% de queda, e quando a gente pega aqui o ETF de Bitcoin da BlackRock, foi o mais rápido da história a acumular 70 bilhões de dólares, 5 vezes mais rápido do que o recorde anterior, ou seja, o preço do Bitcoin está caindo, está corrigindo nesse momento, e mesmo assim a procura pelo ETF da BlackRock, o IBIT, cresceu muito, o que é realmente fantástico, e eles estão vendo isso, eles não estão apenas vendo isso, mas estão se posicionando. Melhor do que o que eles estão falando é o que eles estão fazendo, e realmente aí o que está acontecendo não nega que grandes players estão entrando cada vez mais no Bitcoin. Bom, então a maior gestora do mundo, a BlackRock, colocou o Bitcoin no mesmo nível estratégico de Mag 7, né, núcleo de crescimento global, as principais empresas aí, né, e T-bills, um núcleo defensivo de liquidez também. Só para mostrar rapidinho aqui quais são as ações da Mag 7, Magnificent 7, né? As principais empresas, as 7 maiores empresas mais influentes de tecnologia dos Estados Unidos que impulsionaram grande parte do crescimento do mercado nos últimos anos. São elas a Alphabet, né, a empresa do Google, Amazon, Apple, Meta, né, do Facebook, Instagram, Microsoft, Nvidia e Tesla. Então, junto com essas empresas, a BlackRock, que é a maior gestora do mundo, está colocando o Bitcoin, e isso realmente é uma mudança de cenário. Por que isso é diferente de ETF existe? Simplesmente porque ETF existir é diferente do ETF virar pilar de alocação. O que mudou aqui é que o Bitcoin saiu da categoria de alternativo exótico e entrou na categoria de bloco estrutural de portfólio, e agora divide espaço com crescimento nas Mag 7, né, as 7 principais empresas, segurança e colateral, como T-bills. Isso é linguagem de comitê de investimento, não de marketing. Então eles não estão apenas fazendo marketing, eles estão reposicionando aí os ativos dos seus investidores, e isso faz muita diferença. O que a BlackRock está dizendo então nas entrelinhas? Que quando você coloca esses três juntos, a leitura é clara, né? Mag 7 é crescimento nominal, T-bills, proteção de curto prazo e caixa, e Bitcoin é um hedge monetário e convexidade de longo prazo. Bitcoin aqui não é aposta direcional, é seguro contra o erro sistêmico. E que erro sistêmico? Bom, a gente já sabe que as moedas fiduciárias estão colapsando ao longo do tempo, perdendo poder de compra ao longo do tempo. O próprio dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913, e a dívida vem subindo cada vez mais. Nos Estados Unidos ela já passa de 38 trilhões de dólares. O problema não acontece só nos Estados Unidos, acontece no mundo inteiro. Então a BlackRock, gestoras de investimento, mercado financeiro tradicional, estão vendo essa assimetria, esse risco, e vendo que o Bitcoin pode ser uma alternativa. E o timing importa muito também, porque eles estão fazendo isso não no topo histórico, eles estão fazendo isso quando o varejo está de fora, a narrativa de topo domina, modelos gritam, né, bear market em 2026, Bitcoin aparece barato em métricas históricas, e aqui modelos, geralmente os modelos de extrapolação linear, quando a gente leva em consideração que os ciclos terão o mesmo prazo, e isso não necessariamente vai acontecer, inclusive eu não acho que é o cenário mais provável. Além disso, a liquidez está aparecendo silenciosamente, certo? Então é um cenário interessante para o movimento atual de small caps e de Bitcoin, potencialmente, né? Instituições montam posição quando o consenso discute a direção. Não significa, novamente, né, alta imediata, sem volatilidade, topo garantido e por aí vai, é sempre importante lembrar isso, mas o Bitcoin acaba virando uma infraestrutura de portfólio institucional. Então, pensando no médio e longo prazo, é um movimento interessante. Quando a BlackRock coloca o Bitcoin ao lado do núcleo do sistema financeiro, ela está dizendo que isso não é moda, não é hedge pequeno, não é opcional, certo? O mercado ainda discute o preço, eles já estão discutindo uma posição estrutural. E essa diferença de estágio é onde a assimetria realmente nasce. E quando que a BlackRock faz esse movimento? Ela faz esse movimento quando o mercado está com medo. O Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância, está em 29. Na verdade, eles começaram a dar esses passos com cada vez maior intensidade já faz algum tempo. O Fear and Greed Index chegou inclusive a 10. Eu me lembro que eu mencionei aqui para vocês que dificilmente esse indicador ficaria em 10 durante muito tempo. E de fato o indicador subiu um pouco junto com o preço do Bitcoin. Então, novamente, né, as sardinhas elas acabam agindo e comprando ativo quando todo mundo está falando sobre ativo, quando a tese já foi validada e o preço está nas máximas históricas, mas os grandes players, o smart money, acaba fazendo isso quando
o mercado está com medo, que é exatamente o que está acontecendo nessa correção. Além disso, a gente tem, por exemplo, o Multiple de Mayer abaixo de 1, o que historicamente é um momento interessante aí de preço para o Bitcoin, e também quando a gente tem MVRV em 1.57, ou seja, não muito esticado, ainda mais quando a gente considera aí que recentemente ele já passava de 2 e se aproximava aí de 3 esse indicador. Bom, o preço do Bitcoin então a 87,7 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo, fechando aqui o dia, aqui pelo menos agora, né, com um pouco menos de 1% de queda. Novamente, se vocês gostaram do vídeo, like, sininho, cliquem no hype, fiquem à vontade na seção dos comentários, é sempre bom ver o sentimento de vocês aí em relação ao mercado, expectativas em relação ao preço, principalmente agora para 2026. Vou ficando por aqui, vejo vocês ainda hoje no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até breve.